Pai do Senhor a todos, irmãos. Espero que todos estejam bem. Pegue papel, pegue caneta e nós vamos dar continuidade ao estudo da palavra de Deus. Amém? Nessa manhã nós vamos estudar capítulo 19 de Mateus. Capítulo 19. Capítulo 19 do Evangelho de Mateus diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Verso 2: Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Então, no verso 1 e verso 2, a gente já consegue tirar um ensinamento bem interessante e importante para as nossas vidas. O desejo do Senhor de curar a todos nós. O desejo do Senhor de curar a todos nós. Irmãos, eu acredito que todos nós carregamos carregamos feridas e necessitamos de cura, seja ela física, emocional, mas todos nós precisamos, todos nós necessitamos de cura vindo da parte do Senhor. E o desejo do Senhor é curar todos nós. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes eu vou falar algo aqui muito importante, algo que é muito profundo. Talvez a princípio você não entenda ou você diga: não, eu não tenho esse problema. Mas eu quero compartilhar algo muito importante com vocês aqui. Sabia que muitas vezes o motivo da vida de algumas pessoas não prosperarem, não progredirem emocionalmente, financeiramente, é por causa de mágoa? É por causa de feridas emocionais, feridas na alma que ela carrega? E muitas vezes essas feridas, ela tem servido como barreira, como empecilho para a vida de muitas pessoas. Para a vida de muitas pessoas progredirem espiritualmente, por exemplo, financeiramente, emocionalmente, nos relacionamentos, no casamento. E o Espírito do Senhor nessa manhã ele fala conosco. Ele fala conosco para fazer aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo. Então nós devemos nos examinar e ver e olhar para aquilo que tem atrapalhado a nossa vida. A Bíblia nos mostra, irmãos, algo muito interessante. Que a gente, muitas vezes, nós precisamos ter uma conversa sincera com a gente mesmo. É isso que Davi mostra lá no Salmo, dizendo assim, ele começa a conversar com ele mesmo, a se questionar ele mesmo, dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Alguma vez ou algum momento da sua vida você já parou para refletir? Você já parou assim um pouco no meio dessa agitação, dessa demanda do dia a dia, para se perguntar: por que a minha vida está desse jeito? Por que eu ajo desse jeito? Por que eu tenho certos tipos de atitude? Por que a minha vida conjugal está dessa forma? Por que a minha vida financeira está dessa forma? E o que eu posso fazer a respeito disso? Que comportamento, que atitude eu preciso ter para haver uma mudança a respeito disso? Alguma vez você já parou para se perguntar, para se questionar a respeito disso? Porque muitas vezes nós temos o péssimo hábito de parar apenas para reclamar, de parar apenas para murmurar. Mas a gente não para se questionar e para se perguntar o que a gente precisa fazer. Por que é que nós temos determinados comportamentos e atitudes e decisões que acabam por prejudicar a nossa vida e muitas vezes acaba por deixar a nossa vida estacionada. Mas o Senhor nessa manhã, Ele deseja nos curar, Ele deseja nos libertar, Ele deseja transformar as nossas vidas. Mas Ele só vai transformar a minha e a sua vida através de a gente reconhecer, através de nós nos arrependermos
dos nossos pecados e de tudo de errado que a gente faz, que a gente pensa e que a gente fala. Verso 3 diz assim: alguns fariseus também chegaram até ele e para prová-lo questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Verso 4: e Jesus lhe explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Então o Senhor Jesus aqui ele está dizendo e ele está explicando a respeito de papéis bem definidos. Os papéis eles precisam ser bem definidos em um relacionamento, principalmente em um relacionamento, porque existe a sociedade e a sociedade ela é formada de famílias e as famílias são formadas de relacionamentos. Por esse motivo nós precisamos ter em mente qual é o nosso papel, qual é a nossa função. Lembrando que relacionamento é um triângulo. É um triângulo. O homem, a mulher e o relacionamento. E dentro desse relacionamento precisa estar a pessoa mais importante, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos ter, Jesus está falando aqui a respeito de papéis bem definidos. Quando ele fala a respeito, vocês não leram o que estava escrito desde o princípio, que Deus fez homem e mulher, ou seja, o homem ele tem o seu papel, o papel de provisão, seja ela financeira, emocional e espiritual. É muito importante o homem saber disso. Às vezes o homem acha que ele só tem o papel da provisão financeira, da provisão material. Não. Ele tem o papel da provisão financeira, espiritual e emocional. Financeira, espiritual e emocional. Então, esse é o papel do homem. O papel de liderança, o papel de ensinar, o papel de doutrinar a sua família. Esse é o papel do homem. Só que a gente vê muitas vezes muitos homens com a sua masculinidade enfraquecida, com a sua masculinidade, sabe, frágil. Com a sua masculinidade frágil. Com a sua masculinidade frágil e não conseguido desempenhar o papel de homem. E ele começa a arrumar um monte de problema no casamento, no relacionamento, e ele mesmo não entende. E ele acha que o problema está na mulher. Não. Não. A responsabilidade maior é do homem. A responsabilidade maior é do homem. Então, o homem, nós homens, nós precisamos olhar para algo muito importante, para a nossa masculinidade. Porque muitas vezes, como eu falei anteriormente aqui, a gente carrega tantas coisas ruins que aconteceram, que a gente acaba tendo uma masculinidade frágil. Quando eu falo masculinidade frágil, não é que o homem ele deixa de ser homem, não. É apenas ele deixa de exercer o papel dele. E é muito importante a gente entender isso, mas eu não vou prolongar muito porque isso é um assunto muito profundo. E ele fala a respeito do homem e da mulher, ou seja, se o homem tem o seu papel, posteriormente a mulher tem o seu papel. E muitas vezes eu vejo o engano de algumas pessoas naquele texto de Efésios 5:22, quando Paulo diz: instrui os homens que o homem tem que amar a mulher do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. É importante a gente lembrar, entender e interpretar que quando Paulo diz que nós devemos amar nossa mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, o homem tem que amar a mulher de forma incondicional, ok? Incondicional. No entanto, existe um ponto muito importante a ser observado. Que ponto é esse, pastor? Vou falar. O ponto de que Cristo se sacrificou pela sua igreja, deu a vida pela sua igreja. No entanto, esse é um amor, essa é uma expectativa que Cristo também tem a respeito da sua igreja.
um amor incondicional, um amor que é capaz de dar a sua vida em prol do outro. E dessa mesma forma, o homem tem que amar sua esposa, dar a vida pela sua esposa. No entanto, a esposa também tem o mesmo papel de amar o seu marido tanto quanto Cristo amou a igreja. Se não fosse assim, por qual motivo que todos os apóstolos morreram em nome do Senhor Jesus? Por causa da mensagem do Evangelho. Se não fosse assim, por qual motivo, né, João Batista teria perdido sua cabeça, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi morto também degolado? Por qual motivo? Porque todos esses homens, eles demonstraram o amor a Cristo, assim como Cristo se sacrificou por eles, deu a vida por eles, eles deram a vida por causa de Jesus. E esse é um ponto muito importante que a gente precisa entender e observar. Não é apenas o homem que precisa sacrificar, a mulher, tanto quanto o homem, precisa amar o seu marido da mesma forma. Mas o marido, ele precisa ser o exemplo. Ele precisa ser aquela pessoa que está na direção, que está na frente, que está no comando, exemplificando o amor, o cuidado. É muito importante a gente entender isso. A partir do verso 5 diz assim: e os instruiu por este motivo: homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. No verso 7, olha o que os fariseus vão questionar Jesus. Replicaram-lhe: então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Verso 8, e Jesus vai explicar. Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Verso 9, eu porém vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, olha que coisa interessante. Eles pegaram um texto de Deuteronômio capítulo 24, a partir do verso 1, que vai falar a respeito do divórcio. E aí, lá está escrito assim, que se o homem, por algum motivo, ele quiser se separar da sua mulher, ele lhe dê a carta de divórcio. Por que era dessa forma? Por qual motivo era dessa forma? Muito importante a gente entender isso. Porque a mulher, ela não trabalhava. Ela não tinha um meio de subsistência. Ela dependia exclusivamente do seu marido. Então, se esse homem, ele começava a bagunçar com essa mulher, ele começava a adulterar com outras mulheres e deixar a sua esposa muitas vezes desamparada. Então, para acabar com a bagunça, Moisés falou: olha, não, respeite a sua mulher. Se você não quiser mais viver com ela, dê-lhe a carta de divórcio. Por quê? Para ela poder se casar novamente e assim ela poder ter como sobreviver. Então é por esse motivo que Moisés, lá em Deuteronômio 24, ele fala que o homem podia dar a carta de divórcio, mas era com a intenção de proteger a mulher e não com a intenção de promover, sabe, um número alarmante de divórcio em grande escala. Não era esse motivo. A intenção era proteger a mulher. E Jesus explica isso. Moisés só fez isso por causa da dureza do coração das pessoas, ou seja, por causa do orgulho. Por causa do orgulho. E Jesus fala que o único precedente para um divórcio é a imoralidade sexual, ou seja, o adultério.
Não existe outro. Os dois precedentes são morte ou adultério. Não existe outro. Então os discípulos consideraram, verso 10, se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Né? Os discípulos ouviram isso aí e começaram a questionar a respeito do matrimônio. Verso 11, mas olha o que Jesus falou. Mas Jesus ponderou-lhes, nem todos conseguem assentar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Ou seja, Jesus estava falando já a respeito, né, de aceitar a sua palavra, de aceitar os princípios que a palavra de Deus tem para o casamento. Verso 12, pois há alguns eunucos que nasceram assim, do ventre de suas mães. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Ou seja, se a pessoa decidiu viver solteira e com o propósito de viver para Cristo, que assim seja. Que assim seja. Quando ele fala a respeito dos eunucos, são as pessoas que não têm órgãos genitais, né? Ou que eram incapazes de reproduzir, pessoas que são estéril, né? Verso 13, Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orassem por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Verso 14, mas Jesus lhes ordenou, deixai vir a minhas crianças, não impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Muito importante, irmãos, a gente observar como Jesus ele usa essa referência essa referência como critério para que a gente consiga a nossa salvação, consiga tomar posse do reino dos céus. Ele diz que seja semelhante à criança. É muito importante a gente observar alguns comportamentos que as crianças têm, porque lá no verso 18, no capítulo 18, Jesus ele vai falar a respeito, ele vai usar, os discípulos vão questionar para ele quem é o maior no reino dos céus, e Jesus diz que é preciso ser humilde como uma criança para ser o maior no reino dos céus. Aí ele usa essa característica, esse adjetivo de ser humilde. E aqui ele fala a respeito de se assemelhar a uma criança. Como assim ser semelhante a uma criança? É interessante a gente pensar que a criança, ela tem uma fé, sabe? Às vezes a gente olha para uma criança e vê, a criança ela não tem noção das coisas. Não, não é isso. Não é que ela não tem noção. É porque a criança, ela é pura. E ela tem uma fé que ela acredita em tudo. Tanto é que a criança, tem crianças que vão em loja de brinquedo e elas querem tudo. Por quê? Porque elas acham que tudo é possível. Que tudo é possível. Essa é a primeira coisa importante a gente observar. As crianças acreditam que tudo é possível. Segundo, a criança ela tem uma simplicidade de pensamento. Ela tem uma simplicidade de pensamento. Você não vê uma criança emocionalmente saudável dominada por orgulho. Uma criança emocionalmente saudável, ela brigando, ela tornando o ambiente, sabe, um ambiente conturbado. Não, você não vê isso. Se você vê crianças assim, é porque geralmente ela já veio adoecida, sabe, do seio familiar. Então é muito importante a gente observar apenas esses dois pontos. A criança, ela tem facilidade de acreditar, de crer. E segundo, a criança ela tem uma simplicidade de pensamento, uma simplicidade no seu viver. Que eu e você sejamos assim, irmãos. Que a gente venha ter uma fé igual as crianças têm. Que a gente venha que a gente não venha ficar preso, sabe, naquilo que está diante dos nossos olhos, mas que a gente venha crer, que a gente venha ser dependente de Deus,
E segundo, que a gente venha ter simplicidade no nosso viver, porque muitas vezes nós adultos, nós somos presos em tantas coisas, ficamos presos muitas vezes em comparar a nossa vida com a vida dos outros. Mas que o Senhor Jesus nessa manhã, que o Espírito do Senhor, Ele fale ao nosso coração, que o Espírito do Senhor nos enche da sua presença nessa manhã. Verso 16: eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Verso 17: questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Verso 18: ao que ele perguntou: quais? E Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Verso 19: honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 20: replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Verso 21: Jesus disse-lhe: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Verso 23: Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. 24: e lhes digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos, exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos lá? Então, bom, um jovem chega até Jesus e pergunta: o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus diz: obedece aos mandamentos. E o jovem pergunta: quais? E Jesus fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A primeira coisa importante que a gente tira aqui é que a nossa vida precisa ser guiada por mandamento e não por sentimento. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a nossa vida precisa ser norteada por mandamentos e não por sentimentos. Segundo, Jesus ele fala para o jovem vender todas as suas riquezas e segui-lo. Por quê? Porque a Bíblia mostra que não existe outra coisa que disputa o coração do homem com Deus a não ser as riquezas, a não ser o dinheiro. Por quê? Porque quando nós falamos de riqueza, nós falamos da necessidade do ser humano. Nós falamos daquilo que muitas vezes está no centro da vida de algumas pessoas, na realidade de todas as pessoas, mas alguns têm por mais importante, por mais preocupação, outros nem tanto, né? Outros nem tanto. E ele diz: dificilmente um rico herdará o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus fala a respeito do fundo de uma agulha, ele não está falando de uma agulha, né, de costura. Ele não está falando disso. Ele está falando das portinholas que tinham nos muros de Jerusalém. São portinholas mesmo. São portas tão pequenas que um ser humano passaria por ali, né, com muita dificuldade, abaixado. No entanto, um camelo não passa. Por quê? Por causa da sua corcunda, né? Então, quando Jesus fala a respeito da agulha, o fundo da agulha não é uma agulha de costura, são as portinholas dos muros de Jerusalém. E os discípulos falaram: então ninguém pode fazer nada, né? Nenhum ser humano pode fazer nada, né, para se salvar. Jesus falou: isso é impossível para o ser humano, mas para Deus todas as coisas são possíveis.
O que a gente aprende aqui? Irmãos, eu não sei qual é o seu impossível, mas o seu impossível para Deus, como diz um louvor muito bonito, é só questão de tempo. Você recebe? Recebe em nome de Jesus essa palavra. Verso 27. Então Pedro manifestou-se, dizendo: Veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Com toda certeza vos afirmo, que vós, o que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. O que é isso? Honra. Honra. Todo aquele que renuncia, sabe, a sua vontade, os seus interesses, os seus objetivos, por causa do nome de Jesus, o Senhor diz que chegará o dia que todos nós seremos honrados, se nós renunciarmos em nome de Jesus. Verso 29. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mães, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Quando Jesus ele fala isso, ele está falando não no sentido de a gente desamparar a nossa família, irmãos. Não no sentido de a gente desamparar nossa família, nossos filhos, desprezar nosso pai, desprezar a mãe. Não. Ele está falando que a família não seja a sua prioridade. Que a família não seja, sabe, não venha atrapalhar aquilo que Deus tem na sua vida, o chamado e a obra que Deus tem na sua vida. É isso que Jesus está falando. Se a gente colocar a nossa família, irmãos, nossos filhos, esposa, marido, acima dos interesses de Deus, então nós não somos dignos do Senhor. É isso que Jesus está falando. Que a nossa família não seja empecilho, que o casamento não seja empecilho, sabe? Que a família, né? Pai, mãe, irmãos, filhos, marido, esposa, não venha servir de empecilho para a obra, para o chamado que Deus nos convocou. É isso que Jesus está falando. Verso 30 e último. Entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. O que ele está falando aqui? Essa referência ele usa para o povo de Israel. Por quê? Porque eles foram os primeiros. Eles eram a prioridade, mas como eles não aceitaram, né? Lá em João 1,11 vai dizer, eles veio para os seus, mas os seus não receberam, né? E todos aqueles que receberam, eles tiveram o direito de ser chamados filhos. Então essa referência é para o povo de Israel, quer dizer, um povo que era a prioridade do Senhor, que é na realidade a prioridade do Senhor, mas eles não receberam, amém? Mas que o Senhor ele venha a ser a prioridade na minha e na sua vida, amém? E aqui a gente encerra o capítulo 19, foi muito bom estudar hoje, foi muito foi bastante ensinamento, foi bastante aprendizado que a gente conseguiu tirar hoje. Irmãos, eu peço, irmãos, a ajuda de todos, irmãos. Peço a ajuda de todos. Irmãos, tire um tempo. Eu acredito que seja impossível você não ter 20, 30 minutos do seu tempo para a gente estudar a Bíblia aqui junto, irmãos. Para você ter um tempo de estudar a Bíblia junto. Que tipo de cristão somos nós, irmãos? Que não lê a Bíblia, que tem uma oportunidade dessa aqui, ó, de estar estudando a Bíblia e não estuda. Que tipo de cristão somos nós, irmãos? A gente precisa levar as coisas de Deus com seriedade, sabe? Com dedicação e com afinco. Será que a gente não tem tempo de estudar a Bíblia? De ter um tempo para estudar a palavra de Deus, para aprender? Sabe? Que tipo de cristão somos nós, irmão? Nós precisamos nos questionar isso. E eu peço a colaboração de todos, irmãos. Curta, compartilhe, se inscreva. Amém? Vamos orar. Pai, nessa manhã eu oro, Senhor, pela vida de cada um, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha curar a vida, Senhor. Curar a alma, o corpo, Senhor.
Que o Senhor venha, meu Deus, repreender o mal, a enfermidade, toda obra maligna, Pai, contra a vida do teu povo. Senhor, eu oro pela vida de cada um, Senhor. Deus, que o Senhor venha nos dar o livramento, Pai, de nós, Senhor, colocarmos a nossa vida, a nossa família, os nossos interesses como prioridade ao invés dos seus, ao invés do teu, Senhor, ao invés da tua vontade, ao invés da tua palavra. Pai, abençoa cada um, Senhor, que o Senhor possa recompensar a vida de cada um, Senhor, que está aqui conosco, que se inscreveu nesse canal. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, e nós estaremos amanhã postando o capítulo 20. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Amém. Que todos fiquem na paz do Senhor.